Quando falamos de Sansão, geralmente, as pessoas pensam em um homem forte, de cabelos compridos, que fez coisas incríveis através de sua força descomunal, mas que acabou perdendo seu dom quando teve seu cabelo cortado por uma armadilha montada por Dalila, a mulher que ele amava. Então é como se muitas pessoas pensassem que a fonte da força de Sansão estava em seu cabelo. Essa é mesmo a opinião predominante entre as pessoas que alguns de vocês já ouviu esta história bíblica, mas e se eu lhe disser que a Bíblia não diz que a força de Sansão estava no cabelo? Na verdade, essa ideia popular de que a fonte da força de Sansão estava no cabelo é o resultado de uma interpretação errada do texto bíblico. E é exatamente sobre isso que vamos falar daqui para frente neste vídeo. Se você não me conhece, meu nome é Daniel, um escravocrata. Eu sou professor de teologia e autor deste vídeo em que vamos entender biblicamente de onde veio a força de Sansão, e aqui podemos começar dizendo que as pessoas geralmente pensam que a força de Sansão estava no cabelo porque na verdade o texto bíblico registra que ele perdeu essa força quando teve seu cabelo cortado na armadilha de Dalila. Mas uma leitura mais atenta da história de Sansão na Bíblia mostra que esse entendimento não é correto e que a origem da força de Sansão estava no Senhor e tinha a ver com a sua consagração a Ele e não exatamente com o comprimento do seu cabelo. Na verdade, para entender qual era a fonte da força de Sansão, primeiro precisamos saber porque ele não podia cortar o cabelo. A Bíblia registra que quando o nascimento de Sansão foi anunciado pelo anjo do Senhor, seus pais aprenderam que o menino que nasceria seria nazirita. Isto é, seria consagrado a Deus desde o seu nascimento até ao fim da sua vida. Deus tinha escolhido aquele menino para ser um libertador de Israel das mãos dos filisteus, como lemos em Juízes, capítulo 13, entre os versículos 1 e 5. Portanto, Sansão era um nazirita de Deus. E o que é isso para dizer? O nazirito era um voto de consagração ao Senhor. Geralmente, os israelitas fizeram esse tipo de voto voluntariamente durante um certo período de suas vidas, mas também houve alguns que foram naziritos para toda a vida, pois foram dedicados ao Senhor por seus pais desde o nascimento, e este foi o caso de Sansão. Como um nazirito desde o nascimento, obviamente Sansão deveria observar todas as regras do voto irado. Isto significa que teve de cumprir determinadas restrições, tais como, ele não podia consumir uvas e nada derivado disso, nenhuma bebida levedada, não podia ter contato com os mortos e não podia cortar seus cabelos. Essas regras vemos muito claramente no capítulo 6 do livro dos Números, e este voto identificou a Sansão como um ungido do Senhor para libertar os filhos de Israel, e a resposta de Sansão em observar as restrições desse voto deve caracterizar sua consagração. Portanto, o fato de Sansão não poder isso não significava que seu cabelo em si era uma fonte de sua força, mas que seu cabelo comprido era um dos sinais distintivos visíveis de sua consagração ao Senhor. Mas diante de tudo isso, você pode estar se perguntando, porque Sansão disse a Dalila que o segredo de sua força estava no fato de que ele não podia cortar o cabelo dela, ou porquê? Realmente a força de Sansão terminou quando seu cabelo foi cortado bem. Em primeiro lugar, a Bíblia é clara ao afirmar que o Senhor abençoou Sansão e que o Espírito de Deus estava agindo nele, como lemos em Juízes capítulo 13 e versículo 25. Mesmo quando Sansão demonstrou uma força sobre o ser humano, o texto bíblico registra muito claramente que esse fenômeno foi o resultado da ação do Espírito do Senhor em sua vida e não uma influência do tamanho de seu cabelo. Por exemplo, quando Sansão rasgou um leão com as próprias mãos, o escritor da Bíblia escreveu em Juízes capítulo 14 versículo 6 que o Espírito do Senhor tomou posse de Sansão. Já em Juízes capítulo 14 versículo 19 nós lemos que o Espírito do Senhor tomou novamente posse de Sansão e matou 30 filisteus em Ascalon. Depois em Juízes capítulo 15 entre os versículos 14 e 20 lemos que o Espírito do Senhor mais uma vez se apoderou de Sansão e matou 1000 homens com uma queixada de burro. E finalmente, por ocasião de sua morte, quando Sansão derrubou o templo de Dagon, que era a divindade adorada pelos filisteus, matando mais inimigos naquele episódio do que em toda a sua vida, e isso aconteceu depois que ele implorou ao Senhor que concedesse uma última vez sua força desmedida, como lemos em Juízes capítulo 16 versículo 28. Em segundo lugar, podemos ver que Sansão agiu com grande irresponsabilidade, desprezo pela lei do Senhor e pelas restrições de sua consagração. Isso significa que, ao longo de sua vida,
Ele quebrou todas as restrições do voto nazareno. Sansão teve contato com cadáveres, e não só isso, ele também se alimentou de um mel que estava dentro da carcaça do leão que ele havia matado. Ele também participou de uma festa de casamento entre os filisteus que obviamente incluía vinho e outras bebidas levedadas. E por último, ele passou o vale em sua cabeça ao revelar a condição de seu voto. Dalila, portanto, a força de Sansão não era em seu cabelo, mas ele estava no Senhor concedido pelo Espírito de Deus. Sansão fez coisas incríveis, mas quando ele revelou a restrição de cortar o cabelo a Dalila, ele negligenciou completamente sua consagração a Deus. Você pode não ter percebido isso antes, mas isso significa que quando o cabelo de Sansão foi finalmente cortado, seu último voto nazareno foi quebrado. Mas quando Sansão orou a Deus para lhe devolver o seu talento, apenas mais uma vez o texto bíblico registra que seu cabelo já havia crescido. Volta como lemos em Juízes capítulo 16 versículo 22, e isso significava que seu voto poderia ser renovado e um novo período de consagração poderia começar. É que sabemos que Deus ouviu a oração de Sansão e lhe devolveu seu dom uma última vez, fazendo com que o nome do Senhor fosse temido e exaltado na terra mesmo através de um homem que, humanamente falando, era o mais forte dos heróis israelitas, mas ao mesmo tempo era também o mais fraco deles. Isto por causa da maneira como negligenciou o dom que recebera do Senhor. Tantos comentaristas bíblicos falam de Sansão como um exemplo de grande potencial desperdiçado, porque, afinal, apesar de suas façanhas, parece que durante toda a sua vida nunca houve um tempo em que seu povo foi realmente libertado da opressão estrangeira dos filisteus. E se você assistiu até aqui e gostou deste vídeo, inscreva-se em nosso canal e diga-nos nos comentários se você já sabia que a fonte da força de Sansão não estava em seu cabelo. E se você gostou, deixe seu amado e inscreva-se no canal para não perder nenhum vídeo.